Meus irmãos, nós vamos abrir a preciosa palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista João, no capítulo 5. Do verso 1 ao verso 15. João 5, de 1 a 15. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém. Esse texto nos informa que Jesus vai a uma festa em Jerusalém. Jerusalém era o território das grandes celebrações dos judeus. Toda a espiritualidade dos judeus estava centrada no templo, na cidade de Jerusalém. Estas festas eram religiosas, e um judeu devia participar dessas festas. E Jesus vai a esta festa. O clima da cidade é de alegria, é de celebração. Porém, quando Jesus chega em Jerusalém, ele deixa o ambiente de festa, ele deixa o ambiente de celebração, e deliberadamente, prioritariamente, ele vai para um local chamado Betesda, que tinha 5 andares, 5 pavilhões, onde diz a Escritura, havia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, gente amarrotada pela vida, gente desesperada, gente com a esperança morta, gente que estava ali aguardando uma suposta cura que era ocasionada pela intervenção de um anjo que descia, agitava a água do tanque, e o primeiro que pulava lá era curado de qualquer doença que tivesse. Diz a Bíblia que ali estava uma multidão de gente, para quem não havia cura do ponto de vista da medicina. Eram pessoas cegas, os olhos já estavam mortos. Eram pessoas coxas e paralíticas, as pernas já estavam mortas. Eram pessoas que não tinham qualquer esperança na medicina.
Eram pessoas que estavam ali porque ainda tinha um fiapo de esperança de um milagre acontecer naquele território. E Jesus caminha no meio desses doentes, mostrando para você e para mim que Ele prioriza os que sofrem, que Ele se importa com aqueles que estão amarrotados pela vida, que Ele se compadece daqueles que estão sofrendo, sangrando, machucados, feridos pelos dramas da vida. E diz a Escritura que de repente, caminhando Jesus no meio daquela multidão de gente doente, Ele encontra um homem, a maquete da miséria, o retrato da tragédia. Havia 38 anos que aquele homem estava em cima de uma maca, talvez mal cheirosa, talvez rasgada e puída. E aquele homem, com a esperança morta, recebe de Jesus uma pergunta estranha, parece que inusitada, desproposital. Jesus pergunta assim: você quer ser curado? Mas que pergunta mais óbvia! Mas que pergunta parece sem sentido para um doente? Qual é o doente que não quer ser curado? Qual é o doente que prefere ficar doente? Permanecer prostrado num leito, numa maca mal cheirosa? Aquele homem poderia responder assim: bom, eu quero. Ou aquele homem poderia responder assim: não, eu não quero. Mas não foi a resposta dele nem sim nem não. Ele respondeu: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Talvez pior do que a paralisia é alguém se sentir assim. Está sofrendo. E daí? Quem se importa? Está sofrendo. Mas não tem um amigo. Mas não tem um parente. Mas não tem ninguém que se interesse pelo seu problema. Eu não tenho ninguém. E é nesse momento que Jesus então se dirige àquele homem, dando agora ali uma ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Parece também que a ordem não faz sentido, porque tudo que um paralítico sempre quis fazer e não consegue fazer é andar. E diz a Bíblia que imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito e foi para sua casa. Hoje, Jesus está aqui. Betesda significa em hebraico casa de misericórdia. Numa casa de misericórdia tem gente doente. Numa casa de misericórdia tem gente sofrendo. Numa casa de misericórdia tem gente com a esperança morta. Na casa de misericórdia tem gente com diagnósticos sombrios. Na casa de misericórdia tem gente que não espera mais qualquer situação a não ser a morte, mostrando-lhe a carranca. Quem sabe hoje você está aqui nesse templo, e esse templo é uma casa de misericórdia, esse templo é um grande hospital, esse templo é lugar onde pessoas chegam aqui machucadas, feridas, machucadas pelos dramas da vida, pelos seus pecados, pelas suas mazelas, pelos seus vícios, pelas suas taras, pelos seus dramas existenciais. E Jesus está aqui hoje, fazendo uma pergunta para você: você quer ser curado? Você quer ser curado? A primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é que Jesus se importa com você. Jesus conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu passado, Ele conhece a sua família, Ele conhece a sua procedência, Ele conhece as suas quedas, Ele conhece os seus dramas pessoais, Ele sabe onde começou a maior tragédia da sua vida, que culminou no sofrimento que você está curtindo agora. Ele ama você, Ele se compadece de você, Ele é capaz de deixar as maiores alegrias para ir ao seu encontro, onde você está, com todos os seus dramas, para lhe fazer esta pergunta: você quer ser curado? E a primeira coisa que eu quero destacar hoje aqui, é que Jesus conhece a sua real situação. Veja comigo o versículo 6, Jesus, vendo deitado, e sabendo que estava assim,
há muito tempo. Eu quero dizer a você hoje algo muito importante. Jesus está aqui e Ele sabe o que está passando com você, dentro da sua casa, dentro da sua família, lá quando você tranca a porta do seu quarto. Jesus sabe exatamente o que passa no seu coração quando você põe a cabeça no travesseiro. Jesus sabe exatamente as angústias que rondam o seu coração, que assolam a sua alma quando você está na solidão. Ele está aqui hoje, Ele tem o diagnóstico da sua vida em suas mãos. O seu conhecimento é absoluto, é profundo, o seu conhecimento é pleno e é total. Ele é onisciente e Ele sabe onde você está, quem é você e há quanto tempo você está sofrendo. Quer ser curado? Jesus olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério. Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje eu vou na sua casa. E Jesus sabia que aquele homem vivia à margem da honestidade. Jesus olhou para o jovem rico, que mesmo prostrado aos seus pés, amava o dinheiro, e mais ao dinheiro do que a ele, a Jesus Cristo. Jesus olhou para os fariseus e viu que eles tinham uma espiritualidade de fachada, apenas um verniz, apenas uma máscara de piedade. Jesus olhou para Judas Iscariotes e viu nele um coração completamente avarento. Jesus olhou para o ladrão da cruz à sua direita e viu nele arrependimento. Jesus olha para você e Ele conhece você, Ele sabe o que está no seu coração. Mas mais, o fato de Jesus estar olhando para você significa algo maior. Significa que você não pode se esconder dele. Você não pode fugir da presença dele. Ele é como sombra à sua direita. Ele cobre você por cima, Ele cobre você dos lados, Ele cobre você por baixo, Ele está cercando você por todos os lados, Ele encurrala você com a sua onisciência. Não há nada que você tenha feito que Ele não saiba, não há nada que você tenha falado que Ele não saiba, não há nada que você tenha deixado de fazer que Ele não saiba, não há nada que você esteja nutrindo hoje no seu coração e nos seus sentimentos que Ele não saiba. Ele conhece você, Ele conhece você. Jesus viu que aquele homem estava há 38 anos em cima de uma cama, mas viu mais. O versículo 14 nos informa que o sofrimento que esse homem tem, doente, é em virtude de pecados específicos da vida dele. Quando Jesus o encontra lá no templo, já curado, Jesus ora para ele e diz o seguinte: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está querendo dizer, que os dramas que aquele homem está vivendo há 38 anos, era resultado de algum pecado específico que aquele homem havia cometido no passado. O pecado é maligníssimo, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a morte, o pecado conduz ao inferno, à condenação eterna. E Jesus conhece tudo isso. Muitos dos sofrimentos que você e eu estamos curtindo na vida é consequência do nosso pecado, e Jesus sabe disso, e Jesus conhece essa realidade. E a despeito disso, Ele pergunta assim: você quer ser curado? Mas notem vocês que Jesus não tem apenas conhecimento, Ele tem também compaixão. Porque vejam, aquele homem tinha um diagnóstico que nenhum médico, por mais perito na sua área de especialidade, era capaz de curá-lo. Aquele homem, ainda que fosse curado imediatamente, ele teria que passar por um longo tratamento de fisioterapia. Seus músculos estavam atrofiados, o seu corpo estava encarquilhado. Um homem numa maca, paralítico há 38 anos, devia ter muitas feridas pelo corpo. Ele estava num local que cheirava mal, porque havia uma multidão de enfermos, e não gente que recebia alta para ir embora, era gente que estava ali, sem qualquer chance de sair dali curada. E para esse homem, Jesus, cheio de compaixão, enternecido de amor por ele, pergunta: você quer ser curado? Você quer pôr um ponto final nesse drama? Você quer o fim desse problema? Você quer sair dessa?
É claro que nós não temos hoje aqui tantas pessoas com doenças graves, ou talvez precisando de um milagre, porque estão coxas, porque estão paralíticas, ou porque estão cegas, mas há uma doença pior do que a paralisia, há uma doença pior do que a cegueira, há uma doença pior do que você ter suas pernas emperradas, é o pecado. E Jesus hoje está olhando para você e perguntando: você quer ser curado? Você quer ser perdoado? Você quer ser limpo? Você quer ser liberto? Você quer ser transformado? Você quer ser uma nova criatura? Prestem vocês atenção nos versículos 7 e 8. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe o que significa isso? Quando você chega no fim do túnel, quando você chega no fim da linha, quando você chega no fim do poço, quando você reconhece que você não tem mais nenhuma chance de resolver o seu problema, quando você diz: oh meu Deus, ou o Senhor faz um milagre ou eu pereço, ou o Senhor me lava, ou o Senhor me limpa, ou o Senhor me perdoa, ou o Senhor me liberta, ou o Senhor me transforma, ou eu vou me afundar no pecado. Se você está no fundo do poço, no último furo da correia, então quer dizer para você que você é um candidato ao milagre da graça de Deus nesta noite. Aquilo que você não pode fazer, que a religião não pode fazer, que as suas obras não podem fazer, que os seus méritos não podem fazer, Jesus de Nazaré está aqui hoje na casa de misericórdia, e Ele é poderoso para curar você, para libertar você, para perdoar você, para salvar você e para fazer de você uma pessoa nova. Você quer ser curado? Mas notem, observem comigo, que quando aquele homem vai responder para Jesus: você quer ser curado? Ele responde com evasiva. É claro que uma pergunta tão objetiva dessa merece uma resposta também objetiva. Você quer ser curado? Sim, eu quero. Foi a pergunta que Jesus fez ao cego Bartimeu, que o pastor Arival pregou agora há pouco aqui: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver, eu quero tornar a ver. A pergunta objetiva, a resposta objetiva. Mas Jesus pergunta para o homem paralítico: você quer ser curado? Ele respondeu: eu não tenho ninguém. Mas não foi essa a pergunta que eu lhe fiz. Eu só perguntei se você quer ser curado. Com isso, amados, Jesus faz uma pergunta que parece muito óbvia: você quer ser curado? Por que Jesus fez essa pergunta? Sabe por quê? Porque Jesus queria que esse homem fosse levado a uma compreensão melhor do seu estado. Você não pode ser salvo a não ser que você saiba qual é o seu problema. Porque imagine você uma pessoa que se acha boa, se acha justa, se acha digna do amor de Deus, e você diz para ela assim: você precisa ser salvo. E ela responde: mas salva de quê? Eu não estou perdido, a minha vida é tão boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, não falta nada para mim, estou feliz com a vida que levo. Então preste bem atenção: a não ser que você reconheça o seu problema, você não pode ser socorrido, você não pode ser ajudado, você não pode ser perdoado, você não pode ser salvo. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: eu preciso que você entenda, antes de ser curado, qual é o seu problema, o seu verdadeiro problema. E aquele homem começa a entrar dentro do seu próprio coração, a fazer uma introspecção, a fazer uma análise da sua própria vida, e ele reconhece uma coisa: pior do que a paralisia é você ser abandonado, é você ser desprezado, é você não ter ninguém por você, é não ter mais amigos, é não ter mais família, é não ter mais ninguém que lhe estenda a mão. Talvez hoje você se sinta assim, só. E se você se sente só, Jesus está aqui hoje para acolher você. Talvez você se sinta desamparado. E se você se sente assim, Jesus está aqui hoje para levantar você.
Talvez você se sinta desencorajado. E Jesus está dizendo o seguinte: você quer ser curado? Você quer parar com essa história de dor? Talvez você se sinta manco, aleijado, deformado em seus sentimentos, e Jesus hoje está aqui para dizer o seguinte: você quer ser curado? Certa feita Jesus entrou numa sinagoga, e tinha dentro da sinagoga um homem. Diz o texto que o homem tinha a mão mirrada, mas não era uma mão qualquer, era a mão direita, era a destra, era a mão do trabalho. E Jesus tem 3 atitudes com aquele homem. A primeira atitude, Jesus diz o seguinte: levanta-te, não esconda de ninguém, tenha coragem de admitir o seu problema, reconheça que você é doente. Aí Jesus, agora vem para o meio, agora deixa que as pessoas saibam. E depois ele disse: agora estenda a tua mão, estenda a tua mão. Hoje Jesus está aqui, no meio dessa multidão que está aqui, e de repente, especificamente, Jesus está olhando para você, e você sabe quem é você. Você sabe aquele problema que tira o seu sono, e você sabe aquele problema que angustia a sua alma, e você sabe aquele problema que tortura a sua mente, e você sabe aquele problema que vem como um chicote todo dia sobre você, com a culpa que pesa sobre você. E Jesus está aqui hoje no meio dessa multidão, falando especificamente com você. Você quer ser curado? Você quer sair daqui hoje liberto? Você quer sair daqui hoje livre? Você quer sair hoje aqui desse lugar completamente restaurado, perdoado, salvo, liberto por Jesus? Você quer ser curado? Agora deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus pergunta assim: você quer ser curado? Jesus está querendo que este homem não só compreenda a sua real situação, porque o que Jesus está mostrando para esse homem é o seguinte: olha, eu noto que pior do que a paralisia sua é a dor do seu coração. Se tinha um 0 à esquerda. Pense você que o anjo vinha de vez em quando, mas a possibilidade de ganhar uma maratona para quem é paralítico é 0. É 0. Para ele andar é preciso que alguém ande por ele, que o carregue, porque ele por si mesmo não pode andar. Ele responde: quando eu vou, é claro que quando eu vou, é quando alguém me leva. Já outro pulou na minha frente. Você sabe que dor é essa, de você estar no meio de muita gente, e de vez em quando você vê uma pessoa curada, você vê uma pessoa perdoada, você vê uma pessoa liberta, você vê uma pessoa transformada, e as coisas não acontecem na sua vida? De vez em quando você vê: olha, num testemunho lindo, eu fui curado, eu estava doente, e Jesus me libertou, e Jesus me curou, olha como é que está, e a doença só se agravando na sua vida. Se alguém chegar para você: eu era viciado em droga e hoje eu estou limpo, eu era viciado em álcool e hoje eu estou limpo, era viciado em cigarro e hoje eu estou limpo, era viciado em pornografia e hoje eu estou liberto, era viciado em prostituição e hoje eu estou liberto, era viciado em idolatria e hoje eu adoro o único Deus vivo e verdadeiro, e você ainda está amarrado nesse cipual. E hoje Jesus está aqui dizendo: você quer ser liberto? Você quer ser transformado? Talvez Jesus hoje queira mais do que hoje perdoar os seus pecados. Ele quer curar seus traumas, sua autoestima achatada, seu sentimento que dói no seu coração, talvez desde a infância, de você ter sido abusado, ultrajado, e essa farpa ainda está no seu coração, gangrenando lá dentro, com pus lá dentro, latejando lá dentro, e Jesus hoje quer que você seja curado,
suas memórias curadas, suas reminiscências curadas, suas lembranças curadas. Ele quer fazer uma faxina completa dentro do seu coração e pergunta a você hoje, no meio dessa multidão, a você: você quer ser curado? É claro que, quando Jesus faz essa pergunta, Jesus quer ir um pouco além, porque enfrentar o nosso passado não é fácil, não. Tem coisas no nosso passado que nós gostaríamos que ficasse lá mesmo, cobertos de fuligem. Não mexa não, vai doer muito. Eu prefiro não tocar nesse assunto. Eu prefiro não tratar disso. Eu prefiro não destampar essa ferida. Vai doer. Mas Jesus não quer fazer uma cura superficial. Jesus não quer cobrir essa ferida. Jesus quer tratar dessa ferida. Ele quer curar você. Talvez, para voltar ao seu passado, você vai ter que perdoar alguém que machucou você, que feriu você, que é o seu verdugo, que é o seu flagelador, que quando você põe a cabeça no travesseiro, você se lembra da cena, e isso ainda fere você, machuca você, faz doer a sua alma. Mas Jesus quer que você faça uma viagem hoje lá para o passado e diga o seguinte: olha, aquilo que lateja no meu peito, aquilo que faz doer ainda a minha alma, hoje eu quero colocar o bálsamo de Gileade, hoje eu quero que o sangue do Cordeiro cure tudo isso, hoje eu quero ficar livre das minhas memórias amargas, hoje eu quero cura completa. E Jesus pergunta para você: você quer ser curado? Então eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, uma pergunta maravilhosa: você quer ser curado? Não importa quanto tempo você esteja sofrendo. Não importa quanto tempo. A mulher hemorrágica estava esvaindo-se em sangue há 12 anos. E Jesus a curou. A mulher encurvada, que só olhava para o chão, estava há 18 anos, um espírito de enfermidade, escravizada pelo diabo. E Jesus a libertou. Esse homem estava há 38 anos, doente. E Jesus pergunta: você quer sair dessa? Jesus caminhou e viu um cego de nascença, que nasceu na escuridão, que vivia na escuridão, e Jesus o curou. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, já morto, sepultado, cheirando mal, e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Quando Jesus está perguntando assim: você quer ser curado? Ele não está perguntando: ah, Senhor, já faz muito tempo, ah, Senhor, o problema é grave demais, ah, Senhor, não tem cura não, ah, Senhor, eu já tentei e não consegui, ah, Senhor, outros já conseguiram, eu não consegui. Jesus não está perguntando quanto tempo você está sofrendo, Ele só está perguntando isso: você quer ser curado? Mas notem vocês que não importa também a causa do seu problema. Jesus é maior do que o seu problema. A sua doença pode ser incurável para os homens, mas não para Jesus. Ele é poderoso para libertar um homem com 6.000 demônios, fazer dele um missionário. Ele é poderoso para pegar Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios, e fazer dela uma missionária da sua ressurreição. Não importa a gravidade do seu problema, não importa. Não importa as desastradas consequências do seu problema. Talvez sua saúde acabou, talvez seu nome foi para a lama, talvez sua família está arrebentada, talvez você está completamente arruinado moral, econômica e espiritualmente. Talvez você seja como aquela mulher samaritana que depois de 6 casamentos fracassados estava em adultério, e Jesus a transformou e fez dela uma missionária. Hoje Jesus está aqui para fazer um milagre na sua vida. Você quer ser curado?
importa o quão desesperançado você esteja. Aquele homem disse: Senhor, eu não tenho ninguém. Jesus poderia ter dito: mas não foi isso que eu perguntei. Eu só quero fazer essa pergunta: você quer sair dessa? Mas diante de uma pergunta maravilhosa, o texto nos apresenta também uma ordem maravilhosa: levanta-te, toma o teu leito e anda. Parece que se a pergunta você quer ser curado não faz sentido, a segunda também não faz. Porque ordenar um paralítico a andar é uma coisa esquisita, estranha. Mas aquele que dá a ordem, também dá o poder para que a ordem se cumpra. O mesmo Jesus que disse para aquele homem da mão encolhida, mirrada: estenda a tua mão. Quando ele obedece à ordem de Jesus, os nervos se esticam, os ossos se estalam e tudo se põe no lugar, e o homem estica a mão. O mesmo Jesus que diz: levanta e anda, dá força às suas pernas, e ele levanta e anda. O mesmo Jesus que chegou no túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. O morto escuta a voz dele e sai do túmulo vivo. Ele é o Todo-Poderoso que dá ordem ao sol e ele para, dá ordem às estrelas e elas aparecem, dá ordem ao vento e ele cessa, dá ordem ao mar e ele se aquieta, dá ordem aos demônios e eles saem, dá ordem aos anjos e eles obedecem o seu comando. E ele está aqui hoje dando a ordem a você: levanta-te, levanta-te. Mas eu quero concluir dizendo para você que diante de uma pergunta maravilhosa, de uma ordem maravilhosa, tem um resultado maravilhoso. Imediatamente o homem se viu curado e pôs-se a andar. Eu quero dizer para você que hoje Jesus está aqui para fazer um milagre na sua vida, de perdão, de cura, de restauração, mas isso não é algo acrediário, isso não é em doses homeopáticas, isso não é apenas aparência de cura. Ele está aqui hoje para curar você de fato, para libertar você de fato, para perdoar você de fato, para salvar você de fato. É imediato, é completo, é pleno, é cabal. Você quer ser curado? Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele tem o mesmo poder. E Ele está aqui hoje. Aqui é uma casa de misericórdia. E Ele tem um diagnóstico das mais de 600 pessoas que estão aqui dentro hoje. E Ele está perguntando para você: você quer? Você quer ser curado? Então o milagre vai chegar na sua vida. Porque aquele que pergunta tem poder para fazer o milagre. Poder para perdoar você. Poder para salvar você. Poder para libertar você. Poder para curar suas memórias amargas. Poder para fazer tudo novo na sua vida. Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos por um instante. Eu queria que você entendesse que o Jesus que foi para Jerusalém está aqui em São Paulo hoje. Eu queria que você entendesse que o Jesus que foi para o tanque de Betesda, a casa de misericórdia, está aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros hoje. E eu queria que você compreendesse que este Jesus é o mesmo. Ele tem o mesmo conhecimento. Ele tem a mesma misericórdia. Ele tem o mesmo poder. E eu queria que você entendesse que hoje Ele trata com você pessoalmente. No meio dessa multidão que está aqui, Ele trata com você pessoalmente. Pessoalmente. É com você que Ele está tratando. E hoje, se você quer colocar sua vida nas mãos dEle,
para sair daqui liberto, perdoado, salvo, curado, transformado. Eu quero orar por você. Enquanto o povo de Deus está em oração, eu queria que você ficasse em pé onde você está, lá na galeria e aqui embaixo. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Você quer ser curado? Fique em pé. O Jesus que agiu ontem, age hoje, age agora, age aqui neste lugar, milagrosamente, extraordinariamente, poderosamente. Ó Deus, bendito é o teu nome, porque Jesus, o teu Filho, está aqui, e Ele é poderoso para salvar, e Ele é poderoso para libertar, e Ele é poderoso para curar, e Ele é poderoso para fazer coisas novas na vida de cada pessoa que entrou nesta casa nesta noite. Que as amarras sejam quebradas, que as cadeias sejam rompidas, que as grades de ferro da prisão espiritual sejam arrancadas, e as pessoas cativas sejam libertas nessa noite. Aqueles que estão, ó meu Deus, no império de trevas, seja hoje arrancado de lá e transportado. Luz, aqueles que estão na cegueira do pecado, que sejam, meu Deus, alcançadas por tua graça, e nesta noite sejam salvas. Manifesta nesta noite o teu poder, salva, cura, liberta, transforma a vida, Senhor, para a glória do teu nome. A nossa vida é tua, a nossa vida está nas tuas mãos, e nós queremos obedecer a tua ordem e nos levantar na força do teu poder e viver uma nova vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Mechanical shadow, the medium whisper secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight, dissected. Cold
reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void, lost and destroyed. Cold reflections We stay in the silence we keep, floating like a star, no matter where you are. Eyes so full of shine, hands that intertwine, heartbeats synchronized under twilight skies. Mystic dreams unwind, lost within our mind. All we feel is light in the endless night. Mystery so deep, where do these visions creep? Whispers of a past, a future meant to last. Maybe dreams unfold, stories yet untold, guiding hearts astray to find a brighter day. Mystic dream.